Olá a todos, mais uma vez bem-vindos. Estamos aqui de novo para mais um episódio do Top 10 ou uma coisa parecida. Lembrem-se, não é um top 10, não é um top 8, não é um top 12, é aquilo que nós quisermos e bem nos apetecer. Antes de começar esta rubrica, queria agradecer mais uma vez aos patronos e patronas do VFF1. Agradecer também a quem nos vê agora também na Bola TV. Não se esqueçam de apoiar o podcast, patreon.com/VFF1. Tem lá depois as formas de apoiar o podcast. E apoiar o podcast também nas redes sociais, nas diversas plataformas. E se quiserem ser um bocadinho mais interventivos, podem sempre participar também nas plataformas das redes sociais, o X, Instagram, etc. Não liguem ao que o Alexandre disser lá, porque o que ele diz aqui também não é muito importante, portanto o que ele disser lá também não será. Alexandre, obrigado mais uma vez por te juntares a mim nesta aventura. Nós tínhamos mais uma vez, nós convidámos o Guilherme para participar, vamos ver se ele ainda aparece antes do final do podcast, não sei o que é que vai acontecer. Espero que não. Diz? Espero que não. Não sei, pá, não te esqueças, repara, nós precisamos de um estagiário, meu, portanto vai ter que ser o Guilherme. Já bebi café, não é preciso estagiário. O tema do programa de hoje é aquilo que nós designamos são os segundos pilotos, os melhores segundos pilotos. Nós temos feito os melhores e os piores, mas eu acho que aqui, sinceramente, não vai haver piores. Portanto, lá está, são as nossas opiniões, as minhas e as do Alexandre. As do Alexandre valem um bocadinho menos, mas pronto, isto tem que se dar a voz a todos. Mas são as nossas opiniões, portanto, muitos haverá que vão faltar nesta lista. E vamos já, sem demoras, passar ao primeiro. Alexandre, qual é que é o primeiro que tu tens na tua lista? É o Ricardo Patrese. Ricardo Patrese, portanto, calhou-me a mim. Ricardino, como lhe chama a esposa dele quando ele faz uma hot lap num carro de estrada, à volta de um circuito. Bem, Ricardo Patrese, então. Ricardo Patrese tem uma carreira de 17 anos na Fórmula 1. Será uma das mais longas, numa altura em que os pilotos não tinham uma carreira assim tão longa. Ele nasceu em 1954. Esteve ativo na Fórmula 1 entre 1977 e 1993. Eu estou a começar pelos números, porque quando se faz um podcast com um engenheiro, normalmente os números, para termos a atenção deles, temos que falar de números. O número de corridas, lembram-se, os da nossa idade lembram-se que o Patrese foi durante muito tempo o piloto com mais corridas na Fórmula 1 disputadas. Eram 257 quando ele terminou a carreira. Ele tem 6 vitórias, 8 pole positions, 37 pódios, respeito, e tem 13 voltas mais rápidas. E passou por equipas como, desde 78, em que se estreia, pela Shadow, passou para a Arrows, pela Brabham, pela Alfa Romeo, voltou à Brabham, a Williams e finalmente a Benetton em 93. Ricardo Patrese, porquê que nós consideramos o Patrese para esta lista? Pelo menos é a minha opinião. Ele ficou muito conhecido na década de 90 quando fez parelha com o Nigel Mansell na Williams e com o Williams Renault, aquele carro altamente dominador com a suspensão ativa, e que o Mansell foi campeão, inclusive em 92. E o Patrese faz ali de fiel escudeiro, qual Sancho Panza, para o Nigel Mansell. E tem grandes performances. Eu lembro-me de o ver no Estoril. No Estoril não é para falar disto, que ele quase que voa. Não, ele voa mesmo, aliás. Teve grandes performances e pode-se dizer que foi um piloto que ajudou por omissão, ou seja, por não incomodar o seu chefe de fila. Eu tenho a dizer que, pessoalmente, ele já tinha feito equipa com o Nelson Piquet também, tricampeão do mundo, na Brabham. Também não deu muito o que fazer ao Piquet. Mas eu tenho que dizer que sempre gostei de Ricardo Patrese. Foi daqueles pilotos que, isto é como quando a gente tem um prato muito bom, mas temos assim um acompanhamento que completa aquilo. Não é o prato principal, mas pá, é mesmo fixe. Eu sempre gostei dele, desde miúdo, desde pequenino. Vi-o em 84 no Estoril, num Benetton, perdão, num Alfa Romeo, patrocinado pela Benetton. Pá, e adorava o Ricardo Patrese. A primeira grande memória que eu tenho dele, grande a sério, foi uma espeta memória que ele tem com o Piquet no Brabham. Uma coisa brutal, que eu tinha um póster no meu quarto com uma labareda de fogo na primeira curva. Mas pronto, eu tenho aqui este apontamento então, do Patrese, e o Alexandre falou nisto já no programa anterior, que tem uma carreira nas fórmulas inferiores de respeito. Ele é campeão de Fórmula 3 e Fórmula 3 europeia em 1976, portanto não é qualquer coisa assim de desprezar. E foi também campeão do mundo de karting, creio eu.
Portanto, um piloto que chega à Fórmula 1 com provas dadas, tem um início conturbado, talvez o Alexandre queira falar nisso, e tem um início conturbado, mas tenho a dizer que este está na minha lista, no meu top dos pilotos, dos segundos pilotos mais importantes da Fórmula 1, pelo menos da época moderna. Posso elucidar as pessoas? Posso dizer coisas de jeito ou não? Pode dizer coisas de jeito, mas é para isso alguém tem que dizer coisas de jeito, não é? Porquê é que o Patrese está no topo da lista dos segundos pilotos? Porque ele foi segundo piloto de quem? Nelson Piquet, Michael Schumacher, Nigel Mansell. Aliás, foi. Ele queria acreditar que era o primeiro piloto, não é? Ele dizia sempre que no contrato não dizia nada. O que é verdade é que nunca ganhou. Agora, ele na realidade foi colega de equipa de imensos pilotos que viriam a ser campeões do mundo e fez sempre, para mim, foi uma das imagens que nos veio logo à cabeça quando falámos no segundo piloto, porque ele efetivamente estava lá, estes pódios todos que ele tem, e nós vamos dizer isto sempre que fazemos esta lista, só havia à volta de 16 grandes prémios nesta altura, não havia 24 nem 25, e portanto, ter 37 pódios, para quem nem sempre nestes 17 anos teve um carro altamente competitivo, mas o tempo que ele passou na Williams mostra que era de facto um piloto que garantia que havia ali, e só pontuavam 6, mas normalmente entre primeiro e quarto, se nós formos ver as vezes que ele ficou entre primeiro e quarto, isto aumenta substancialmente a estatística. E a verdade é que ele trazia sempre pontos para casa e ajudou a garantir muitos campeonatos de construtores e ajudou a garantir que quando acontecia alguma coisa, mais uma vez, na altura que o Patrese correu, não era normal dos 20 carros de hoje chegarem 19 ao fim, corriam 26 e era normal chegarem 13 ao fim. E o Patrese era normal, quando acontecia qualquer coisa, ele garantia roubar alguns pontos a quem estava a lutar pelo campeonato. Portanto, digamos que daquela época houve pouca gente de topo com que ele não correu. Aliás, ele foi companheiro do Hélio de Angelis, também, por exemplo. Ele foi companheiro de equipa, sofreu muito com o Piquet. Aliás, há grandes histórias do que é que o Piquet lhe fez quando ele chegou, como pendurar-lhe a roupa num fio ou num poste de eletricidade. O Patrese, não sei se sabes, mas é um senhor de boas famílias italianas. Boas, sim, sim. É um senhor extremamente educado, que fala inglês corretamente, embora com aquele sotaque italiano dos filmes da máfia. Mas, acima de tudo, é alguém que teve anos e anos na Fórmula 1. Acabou, se calhar, não da melhor maneira, na Benetton, a ser um bocadinho enxovalhado pelo Flávio Briatore. Ia ser um bocadinho enxovalhado também, porque tinha o Michael Schumacher ao lado. Mas a verdade é que ele foi, durante muitos anos, a opção da Williams, mesmo quando havia pilotos melhores do que ele, livres para correr na Williams. E sabendo nós como é que funcionava a Williams, é significado da capacidade do Patrese de assegurar que levava um carro até ao fim. Ele não foi, quando o Nigel Mansell é campeão, ele não foi o que melhor lidou com a suspensão ativa. No entanto, mesmo assim, a quantidade de pontos que ele tem nessa época é fenomenal. Sim, ele é vice-campeão do mundo. Portanto, ele fez aquilo que alguns pilotos com o melhor carro não conseguem fazer quando tem o melhor carro do grid. Mas ele começa na Fórmula 1, só queria fazer este apontamento de uma forma um bocadinho dramática, porque ele é acusado logo nos primeiros anos da morte de ser culpado pela morte de Ronnie Peterson em Monza, em que ele tem 5 campeões do mundo a pedirem, inclusive na corrida seguinte em Watkins Glen, nos Estados Unidos, a pedirem a sua suspensão, e conseguiram. Portanto, ele começa de uma forma um bocadinho traumatizante, e mesmo durante muitos anos o James Hunt, que foi narrador de Fórmula 1 para as televisões britânicas e para o Eurosport, o enxovalhava em público, quer dizer, tratava de uma forma menos elegante, mas com o tempo, dito pelo próprio Patrese, com o tempo, alguns destes pilotos, estes campeões do mundo, os Marios Andretti, os Fittipaldis, vieram falando com ele, e quando a informação começa a chegar de uma forma mais fidedigna, provou-se realmente que ele não teve responsabilidade no que aconteceu, numa grande tragédia da Fórmula 1. Mas pronto, o Patrese já tem o seu lugar assegurado aqui na nossa lista. Quem é que se segue, Alexandre? Qual é o próximo? Bem, esta foi uma escolha minha pessoal, e embora eu tenha dito nos últimos tempos muito mal dele, a nossa segunda escolha é um senhor finlandês chamado Valtteri Bottas.
que até agora, porque ainda falta pelo menos mais uma, iniciou a correr, ou melhor, teve 246 entradas, teve 10 vitórias, já conseguiu 67 pódios, 20 pole position, 19 voltas rápidas, até agora teve 1797 pontos, e já conseguiu um milagre esta temporada. Correu até agora na Williams, na Mercedes e na Sauber. Vocês podem lhe chamar Alfa Romeo, MB Waze, Take, não sei o que verde, Sauber. Ok? Até agora, e ele já leva muito tempo na Fórmula 1, não me parece, mas já leva. Começou por ficar em 17º, depois em 4º, em 5º, em 8º, em 3º, em 5º, em 2º por 2 vezes, em 3º, em 10º, em 15º e em 22º até agora, esta época. Portanto, os 4 anos na Mercedes, ele foi 2 vezes vice-campeão do mundo, uma vez 3º lugar e outra em 5º. E é preciso lembrar, antes que me esqueça, que no final, nos campeonatos do mundo, só ganha um. Portanto, nós estamos aqui a falar de segundos pilotos, não podemos esquecer que estão aqui muitos que se calhar tivessem a oportunidade, tinham sido campeões do mundo e tinham qualidade para isso. Este era um deles. O Bottas teve uma boa carreira nas categorias inferiores, aliás, ganhou um campeonato ao Ricciardo, só para terem uma ideia. Foi 2 anos piloto de testes na Williams, antes de entrar na Fórmula 1. Teve depois na Williams 4 épocas e conseguiu 9 pódios na Williams. E em 2017 era, de entre aspas, o lugar do Nico Rosberg. Ele achou que quando vai para a Mercedes, achou que ia ser campeão do mundo, que ia conseguir lutar pelo campeonato com o Hamilton, ou com o Lewis. Agora, o que descobriu rapidamente, e ele ainda hoje diz isso nas entrevistas, é que o Lewis, por norma, não dá muitas falhas durante o ano e ele não conseguia fazer o que era necessário para ser campeão do mundo com o Lewis ao lado. É o piloto até agora, creio, continua a ser o piloto que mais pontos fez sem ser campeão do mundo. O que eu acho que falta ao Bottas. E tenho pena que ele não tenha, quando foi para a Sauber, se calhar não tenha esperado mais um bocadinho, porque se calhar seria o segundo piloto ideal para substituir outros que vamos falar aqui hoje. É um piloto extremamente rápido. Eu acho que também todos nós achamos que o Bottas tem ali um parafuso menos bem apertado e não é muito regular a falar. Aliás, vê-se pela maneira como ele se transformou quando saiu da Mercedes. Mas teve sempre ali alguns complexos, nunca percebemos muito bem. Mas se bem que estar na mesma equipa do que o Lewis Hamilton não é fácil. No entanto, a verdade é que os 4 anos que ele passou na Mercedes, ele fez, pelo menos na nossa opinião, impecavelmente o lugar do wingman. E se forem ver os resultados da época, principalmente as 3 em que ele acabou 2 vezes em segundo e uma vez em terceiro, ele esteve sempre lá, sempre que o Luís tremeu um bocadinho, sempre que foi preciso roubar pontos aos competidores, ele esteve lá e conseguiu muitas vezes fazer um 1-2 para a Mercedes, acabou imensas vezes no pódio, conseguindo muitas vezes ficar, não conseguindo bater o principal concorrente do Lewis Hamilton nestes anos, mas logo a seguir quem é que lá vinha para garantir os pontos para a equipa, até porque a Mercedes é uma construtora de automóveis, portanto o título de construtor é uma coisa importante. Lá estava ele à espera quando os Red Bull falhasse para conseguir. Portanto, eu acho que o Valtteri Bottas merece claramente um lugar nesta lista como um dos grandes segundos pilotos que conseguiu sempre, pelo menos, e aqui, obviamente que vamos falar de vários pilotos, vamos sempre frisar numa altura em que ele estava, o Patrese não é um bom exemplo porque acompanhou montes de campeões do mundo. Aqui o Bottas é claramente concentrado, na nossa opinião, na parte em que acompanha o Lewis, e podemos, ele pode dar todas as desculpas do mundo, que não teve contratos multianuais, também se esquece quem negociava pela Mercedes e por ele era a mesma pessoa, portanto ia ser uma negociação interessante. O Toto Wolff, não, eu só dou 2 milhões, não, devia ser uma negociação complicada. A verdade é que eu pelo menos acho, Pedro Filipe, que ele nunca teve o estofo para ser campeão do mundo, o que não quer dizer que não tivesse a velocidade. Claro. Não, concordo plenamente. Nós aqui, quando falamos de segundos pilotos, este segundo, porque acima deles haverá um sobredotado, um Luís, um Nigel Mansell sobredotado não seria, mas é um Piquet, A velocidade Sim, apenas isso. Mas assim, eu tenho grande simpatia pelo Valtteri Bottas, mas também à semelhança de ti, tenho grande irritação com estes últimos anos da carreira dele, grande irritação,
porque aquilo ele nesse sentido de moda tem, quer dizer, bolas, aquele penteado, e depois tem uma coisa, eu só tenho inveja numa coisa, pá, gostava de ter aquela capacidade de fazer calendários. Acho que a seguir aos Pirelli... Ainda bem que não tens. Pois, sim, que não ia vender tantos como ele vendeu, não é? De certeza. Mas é um tipo que parece que aprendeu a viver a vida. Deve ter uns TikToks e uns Reels muito engraçados, mas provavelmente estará de saída da Fórmula 1. Vamos ver se estará de saída da Fórmula 1 ou não. Ao dia que gravamos isto, não temos grandes certezas. Mas sim, o Valtteri Bottas é claramente o exemplo acabado de um fiel escudeiro. E não lhe pode ser apontado grande coisa. Inclusivamente, ele, como tu disseste bem, ele apanhava todas as oportunidades que havia de fazer, do Luís ter um problema mecânico, ou uma estratégia mal feita, ou um acidente, etc. Normalmente ganhava o Bottas. Ou o Bottas garantia pelo menos um pódio à Mercedes. Daí também o domínio que a Mercedes teve aqueles anos todos seguidos. Não foi por ser só o Luís o primeiro piloto, mas porque tinha realmente um segundo piloto fantasticamente competente. Vamos a mais um então. Para o próximo. Sim. Um dos meus preferidos. O Sr. Gerhard Berger, e que eu convido quem está a ouvir. Eu vou fazer pipocas agora. Convido toda a gente a ir ouvir o episódio especial que fizemos sobre o Berger, porque só por si é uma maravilha, sendo um dos meus pilotos preferidos mais pela personagem que é e não só pelos resultados desportivos. O Berger esteve na Fórmula 1 de 84 a 97, portanto muitos anos. Correu pela ATS, pela Arrows, pela Benetton, pela Ferrari e pela McLaren. Correu em 210 grandes prémios, teve 10 vitórias, 48 pódios, 12 poles, 21 voltas rápidas, 385 pontos e ficou em 20º, em 7º, em 5º, em 3º, em 7º, em 4º, em 4º, em 5º, em 8º, em 3º, em 6º, em 6º e em 5º. E pronto. Tal como dissemos, sobre todos os outros, e o Patrese será talvez a única exceção, esta nomeação de grande segundo piloto tem muito a ver com uma parte da sua carreira, e aqui o Berger é claramente a parte em que está associado ao Senna. Portanto, ele, que aliás alimentou o Berger, para quem não conhecer a carreira, ele durante muito tempo era considerado que podia ter uma hipótese de ser campeão do mundo, e se virmos, correu na maioria da sua carreira em equipas que lutavam pelos primeiros lugares, no mínimo lutavam pelos pódios. Ele, quando vai para a McLaren, depois de ter um acidente muito grave já com a Ferrari, ele vai para a McLaren, consegue assinar pela McLaren, sabe-se lá como é que o Senna não votou o nome dele, e ele ainda vai a acreditar que conseguia bater o Senna, porque aliás ele até aí tinha conseguido mais ou menos bater ou igualar todos os seus companheiros de equipa. E aliás, volto a dizer, o Berger era extremamente rápido, ao contrário do que as pessoas... Os resultados estatísticos mostram bem que, ao contrário do que a memória às vezes nos diz, que o Berger, com exceção do Senna, bateu sempre os seus companheiros de equipa. Correto. Agora, ele chega à McLaren, nós já não nos lembramos, na primeira corrida, porque o Senna era o deus da qualificação, ele qualificou-se à frente do Senna, mas rapidamente percebeu que a vida dele era melhor em festas e em bares do que estar preocupado que ele nunca ia bater o Senna. Perceberam agora porque é que o Alexandre gosta do Berger. Aliás, como nós mencionamos no episódio dedicado a ele percebeu que tinha que ser mais disciplinado, que tinha que comer melhor, tinha que fazer mais exercício físico, descansar mais, mas como ele diz, o problema é que eu lembrava-me sempre disto quando já estava dentro do bar. Portanto, ele só quando foi do Senna, que foi o segundo piloto, bateu algumas vezes. Nem sempre conseguiu bater o ritmo do Senna, nem sempre o conseguiu acompanhar. Ele conseguiu apenas 3 vitórias nestas 3 épocas ao longo com o Senna. Uma delas foi o próprio Senna que lhe deu a vitória. Para quem acha que só hoje é que acontecem essas coisas. Em 91, no Grande Prémio do Japão, o Senna parou para ele passar como uma paga dos trabalhos que ele tinha feito. As outras ele ganhou por si. Ele conseguiu 4 pole positions enquanto esteve na McLaren e conseguiu qualificar-se à frente do Senna 8 vezes em 3 anos. Portanto, mais uma vez, havia 16 grandes prémios por época. Portanto, para quem acha que o Senna era um deus, o Berger não era lento, ok? Não era de todo lento. O que ele percebeu é que não tinha nem pouco mais ou menos a disciplina necessária
para bater um piloto como o Senna, que era altamente disciplinado. Agora, mais do que isso, o Berger era um ótimo piloto, não só porque estava lá sempre quando o Senna falhava para roubar pontos, que era o Williams, que era a Ferrari, conforme onde tivesse os némesis do Senna, e além disso, conseguiu ser o primeiro piloto, conseguiu criar uma relação com o Senna de brincadeira, e vão ouvir o podcast para ouvir as partidas míticas. As histórias. As partidas míticas entre eles. Na realidade, ele conseguiu criar um ótimo ambiente com o Senna, em que nem o Senna se sentia ameaçado por ele e sentia-se protegido por ele, porque sempre que ele falhasse, sempre que acontecesse qualquer coisa ao carro, o senhor austríaco, que era bastante grande e sofre bastante na primeira temporada em que nunca havia dentro do carro, né? Porque o carro tinha sido desenhado para o Senna e para o Prost, e o Prost mais pequeno do que o Senna, e portanto o Berger não tem o corpo, digamos, tradicional de um piloto de Fórmula 1, e portanto sofreu bastante, e por isso é que os resultados também apareceram melhor nas outras duas épocas. Era um piloto rápido, garantiu imensos pódios à McLaren durante estas alturas, conseguiu muitas vezes, e há aqui pilotos que já falámos hoje, conseguiu muitas vezes roubar pontos às outras duas equipas que lutavam com a McLaren, porque a percentagem de vezes que ele acabou a corrida e que acabou nos pontos ou no pódio é gigantesca. Portanto, este era um senhor, quando o Nelson gozava com alguma razão com ele, que o Piquet gozava, que ele não percebia como é que ganhava tanto dinheiro sem nunca ter ganho nada, a verdade é que ele tem, para aquela época, tem muitos pontos ali amealhados, e estava lá sempre à esperinha que alguém falhasse, e ele lá estava, calmamente, a conquistar os pontinhos e a pensar qual é que era o bar que ia ter a seguir para festejar. É verdade. O Berger é um piloto altamente curioso, porque, como tu dizes, e bem, não teve as vitórias nem as performances do Senna, e lá está, segundo piloto, pelo tempo que passou com o Senna, mas um piloto de uma inteligência enorme, sobretudo a negociar os seus contratos. Extremamente inteligente, com uma astúcia brutal e com um sentido de humor incrível. Eu sugiro que quem nunca ouviu que ouça, há algumas entrevistas dele no YouTube. Ele é extremamente divertido, ele tem histórias do Arco da Velha, inclusivamente de estar, não tem piada nenhuma agora, mas ele ter estado às portas da morte dentro de um BMW capotado, e as pessoas que o salvaram serem médicos especialistas nas lesões que ele tinha. Portanto, ele até nisso ele teve sorte. Mas eu acho que o highlight da carreira do Berger, Alexandre, e tu falhaste aqui redondamente mais uma vez, foi ter sido companheiro de equipa do careca mais famoso da Fórmula 1. Um gajo pai com 1,40m, já que fizeste body shaming, eu também posso fazer, porque eu sou fã dele, do Teo Fábio. Ninguém sabe quem é o Teo Fábio, ninguém sabe. Google it. Teo Fábio, o careca de Itália. Não é Corrado Fábio, é Teo Fábio. Pá, eles conduziram o Benetton mais engraçado que eu já vi na minha vida, e nós eventualmente iremos falar desse carro, que até os pneus tinham cores. Pá. E eu acho que esse highlight, esse ano, 87, aliás, salvo erro, a primeira vitória do Berger é com esse carro. No México, exatamente, no México, com um Benetton com motor BMW, creio eu, pá, com 1000 cavalos. Mas esse é o highlight do Berger todo, e tu mais uma vez falhaste no essencial. Que é já contámos isso tudo no episódio do Berger, vão ouvir porque vão se rir imenso. É muito engraçado. O Berger, fora de brincadeira, o Berger é um personagem, pá, que já deu um podcast especial, eventualmente falaremos dele noutras circunstâncias, não vamos falar de fundo. Mas pronto, hoje o top é dos segundos pilotos, o Berger também já está tratado, e agora vamos a mais um piloto. Alexandre, qual é que é o próximo da lista? É mais um daqueles que tu para mim também um dos melhores segundos pilotos, que chama-se Barrichello. Chama-se Barrichello, ok. Rubinho pé de chinelo, como ele era alcunhado no Brasil, erradamente. Rubens Barrichello. Deixa-me já dizer uma coisa sobre o Barrichello. São os brasileiros é que não reconhecem o piloto brutal que o Barrichello foi. É verdade. Reconhecem hoje, creio eu, Eu acho que ele hoje é visto de outra maneira, até porque ele levantou o véu de muitas situações que passou na Ferrari, sobretudo, e eu acho que ele hoje é mais respeitado que era na altura. Lembra-te de uma coisa, as viúvas do Senna não passaram para o Barrichello, que era o piloto brasileiro com mais preponderância na Fórmula 1. Portanto, o Senna morre em 94, o Barrichello estreia-se em 93, portanto, um miúdo que não encheu os sapatos logo, não foi um piloto nunca de primeira linha na Fórmula 1. Mas pronto,
Como eu ia dizer, antes de tu me interromperes, Rubens Barrichello nasceu em 1972, esteve ativo na Fórmula 1 entre 1993 e 2011, uma carreira também bastante longa e bastante preenchida. Ele bate o número de corridas do Ricardo Patrese, portanto ele faz 326 corridas, que não é nada mal. Ele tem apenas 11 vitórias, tem 14 pole positions, mas tem 68 pódios. Portanto, 68 pódios é um número avassalador, é um número brutal de pódios, e tem 17 voltas mais rápidas. Isto é muito fruto do tempo que ele passou na Ferrari, é verdade, mas ele estreia-se, então, como eu disse inicialmente, estreia-se na Jordan, ele passa pela Stewart Racing, vai para a Ferrari, onde vai lá a carreira dele como segundo piloto, lá está, então se fala como segundo piloto, se torna mais conhecida e reconhecida. Tem uma passagem pela Honda, com péssimos resultados, que se transforma em Braun, né, em 2009, e termina a sua carreira na Williams em 2011. Ele, na Ferrari, entre 2000 e 2005, ele consegue 2 vezes ser vice-campeão, portanto em 2002 e 2004, portanto na altura que a Ferrari tinha claramente um carro dominador, e faz, pronto, aquilo que nós podemos dizer o que lhe era pedido. Portanto, Schumacher, primeiro piloto, estava lá desde 96, estabelecido, já tinha sido campeão em 2000, foi campeão, aliás, em 2000, já com o Barrichello, e depois tem aquele stint de campeonatos sempre com o Barrichello como seu fiel escudeiro. Mais uma razão para o Rubinho estar aqui nesta lista sem grandes contestações. Mas tu tens razão, os brasileiros nem sempre respeitaram o Barrichello, nem sempre apoiaram o Barrichello, e pode-se dizer até que nos jornais da imprensa brasileira ele era um bocadinho alvo de piadas, e lá está, por isso ter começado com Rubinho pé de chinelo. Lembro-me na altura que ele estava na Fórmula 1, na Ferrari, tinha um conhecido brasileiro que lhe chamava precisamente isso, e dizia, mas o rapaz até é rápido, o Schumacher, não sei o quê, tem ali no bolso. E é verdade, portanto, o talento não era o mesmo. E a Ferrari tratou, na minha opinião, tratou até bastante mal, tendo, sem necessidade, sobretudo nos anos de grande domínio do Schumacher, ter utilizado as ordens de equipa para lhe dar vitórias, para permitir que o Schumacher vencesse quando não era absolutamente necessário, já que o campeonato estava ganho. Há aquele famoso episódio na Áustria, creio eu, agora falha-me o ano, eu li isso há bocado, mas passou-me, as minhas capacidades de memória são fantásticas, em que ele é obrigado a ceder o primeiro lugar na corrida, na última curva, na reta já inclusivamente final, e que depois há uma cena tenebrosa no pódio em que o Schumacher não quer subir ao primeiro lugar, dá taça ao Rubinho, tanto que a Ferrari é achincalhada na praça pública por toda a gente. Não havia Twitter na altura, acho que ainda bem para o Jantode, porque senão acho que ainda hoje estava a bloquear tweets. Mas ele não é muito bem tratado. Ele já ameaçou por vezes, ele participa nos podcasts brasileiros muito interessantes, ele já ameaçou desvendar o que é que se passou naquela altura, das ordens de equipa, do contrato, mas o que é certo é que ele era o segundo piloto. Portanto, ele dizia que tinha um contrato assinado, tinha que cumprir as ordens se quisesse estar na próxima corrida. E pronto, e assim foi. É uma pena, um piloto com imenso talento, ele começou muito rápido na Fórmula 1, era extremamente veloz, sobretudo nas qualificações. E pronto. Eu pessoalmente, lá está, é daqueles pilotos que eu simpatizo imenso, sempre de sorriso fácil, sempre com o coração na boca. A primeira vitória dele, creio que na Alemanha, nunca vi um homem chorar daquela forma, de uma maneira tão de felicidade, obviamente, sendo que é obviamente brasileiro e ter ganho a sua primeira corrida na Fórmula 1. É um piloto que eu gostava bastante e admirava, mas lá está, é daqueles que teria sido campeão do mundo não fosse o companheiro de equipa dele durante os 5 anos, se chamar Michael Schumacher. Provavelmente estaremos a falar de um pluricampeão, dado o carro que tinha, que era um Ferrari altamente dominador e extremamente eficaz. Alexandre. O Rubinho, que começou na Jordan, foi colega de equipa de outra lenda que vamos falar hoje. Naquele mau fim de semana em Imola, em 94, também teve um grave acidente. E ao contrário do que as pessoas possam pensar,
ele fartava-se de pontuar com aquele Jordan da Sazol, fartou-se de pontuar, era uma presença comum nos 6 primeiros. Muitas das vezes com o Eddie Jordan aos saltos que eles conseguiam andar em terceiro e quarto, muitas vezes, mesmo quando tinham aquele motor Peugeot que passava mais tempo a deitar, e é lindo deitar chamas pela parte de trás do que estar a funcionar. Agora, o Rubinho, por muito que ele chateie e dissessem, a verdade é que ele fez o que tinha que fazer para a Ferrari naquela altura, conquistar pontos, obedecer às ordens da equipa, e acho que a Ferrari, tens razão, exagerou muito na altura a fazê-lo dar resultados ao Schumacher, quando ainda nem era preciso. Exatamente. Não fazia muito sentido. Acho que ele aí se calhar devia ter, não quando era necessário, mas podia ter batido um pé. Ele algumas vezes conseguiu bater o pé ao Schumacher em pista, nem sempre, não tantas como ele gosta de dizer, mas conseguiu algumas vezes. O Barrichello não era de todo lento, era bastante rápido, era bastante consistente em pista. Era também bastante bom a afinar carros, coisa que mostrou nas outras equipas, onde teve a carreira, porque na Ferrari só havia um senhor para afinar os carros. Aliás, há uma história giríssima sobre ele, quando ele vai para aquela espécie de equipa, daquele pior carro que ele diz que conduziu, que é ele dizer que havia um problema no pneu, que o pneu estava mal ajustado à jante, e depois, quando efetivamente o carro parou e foram verificar, de facto o pneu não estava bem ajustado à jante e portanto estava a deslizar um bocadinho, uns milímetros de cada vez que ele acelerava. Milímetros. E ele percebeu. É um bom sinal do que é o Rubens Barrichello e da sua capacidade. Se bem que nós aqui, ele foi companheiro da equipa do outro campeão do mundo, e aí sim é que eu acho que ele perdeu, apesar de campeão do mundo, ser campeão do mundo, foi na Brown, quando se deixou bater, e estava outro episódio, que é os piores campeões do mundo, no qual eu claramente vou meter o Button. Tanto podia ter sido o Button como podia ser o Barrichello se ele não tivesse falhado ali numas corridas. E assim, aí sim na Brown, ele podia ter sido campeão do mundo. Aí sim na Brown, ele mostrou várias vezes que o Button não tinha uma diferença significativa para o andamento dele. Portanto, não entendo como é que ele aí não conseguiu. Teve algum azar, é verdade, mas aí sim devia ter batido o pé à grande, porque o Button também não tinha mais arcabouço do que ele Não. na barra para fazer, e aí o Barrichello estava a receber. Já tinha recebido muito dinheiro na Ferrari. E deixem-me só dizer uma coisa com o Barrichello, nessas entrevistas muito sentimentais que ele dá nos podcasts brasileiros, há uma coisa que ele disse que nada tem a ver com Fórmula 1, mas que é giríssimo. Que é, pergunta-lhe onde é que ele ganhou mais dinheiro. Ele diz que foi num dos anos na Ferrari, e depois logo a seguir diz, foi também onde eu gastei mais dinheiro. E a pessoa que lhe faz a entrevista pergunta se foi em casas, não, foi em aviões. Porque os meus filhos eram pequenos, e se eu não tivesse comprado tantas horas de avião privado, eu nunca podia ter levado o meu filho de segunda à quarta-feira à escola, e tinha perdido completamente alguns anos A infância deles, é verdade. Eu acho que isto mostra bem quem é o Rubens Barrichello e a maneira de pensar dele, que obviamente ama este desporto. E é preciso também lembrar que ele teve o recorde da pista do Top Gear durante bastante tempo. Agora, acima de tudo, é uma pessoa sentimental e que foi capaz de deitar fora metade do ordenado na Ferrari. Ele era o terceiro ou quarto mais bem pago sendo segundo piloto naquelas épocas, só para poder levar os filhos à escola. É verdade. O Barrichello, inclusive no ano da Brown, ele perdeu realmente uma boa oportunidade, mas ele nem em segundo lugar ficou no campeonato. Ele ficou em terceiro lugar no campeonato. Porque ele tem um início... O Brown só correu metade da época, né? Depois Sim, ele tem... Sim, mas ele na segunda metade acaba por ser o piloto mais forte da equipa, inclusivamente, já com a Red Bull e as outras equipas a encurtarem e ultrapassarem a distância que tinham para a Brown. Mas ele no início da época, realmente, enquanto o Button tem aquela sequência de vitórias brutal, e eu concordo em absoluto contigo, o Button é um tipo simpático, porreiro, gosto de ouvir falar, gosto das coisas que ele diz e é bastante sensato. Não acho que seja melhor piloto do que o Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello tem esta espada em cima dele de ter sido o Sancho Panza do Schumacher aqueles anos todos, de ter acordado das ordens de equipa, e eu acho que isso enfraqueceu a ele mentalmente e enfraqueceu também a reputação dele. Nós estamos aqui a falar de uma forma mais apaixonada, mas informada, porque acompanhámos na altura. Tu, apesar de seres mais novo do que eu, também acompanhavas,
a Fórmula 1 com olhos de ver, pá, e via-se claramente, quer dizer, este tipo não é nenhum. Mas se Não é, foram precisas ordens de equipa, é porque ele estava à frente do Schumacher. exatamente, era aí que eu queria chegar. Portanto, quando são precisas ordens de equipa para que. E atenção, o Schumacher, melhor dos melhores pilotos de sempre, são um dos melhores de sempre da história da Fórmula 1, mas todos os pilotos têm o seu dia, não é? E o Barrichello lá tinha aqueles dias em que tinha uma performance superior ao Schumacher e que por razões diversas lá vinha então o Jantote ou o engenheiro dizer-lhe: pá, vais ter que dar o lugar, vais ter que deixar passar porque a gente precisa dos pontos. E isso deixava, eu acho que isso criou muitos anticorpos também em relação mesmo ao próprio Schumacher e à Ferrari. E é pena estas ordens de equipa terem sido assim, mas lá está, elas ainda hoje acontecem, portanto não é nada de novo. Eu pessoalmente não gosto, pessoalmente é uma coisa que eu não simpatizo, não gosto, não sou fã. Gosto de chavascal, gosto de confusão, gosto de pilotos a desrespeitarem as ordens das equipas, sobretudo. Acho que é fantástico. Mas pronto, obviamente que são gostos, são estratégias até de sobrevivência na própria Fórmula 1, porque lembrem-se, o diretor da equipa tem a faca e o queijo na mão, não é? De hoje à manhã, piloto de testes começa a testar muito em Fiorano e o Rubinho por si começou a dizer, mas o que é que ele... ele estava só a fazer um teste. Fim de semana a seguir estava sem lugar. Portanto, eu acho que ele protegeu-se da melhor maneira que pôde. Daí também o segredo da sua longevidade na Fórmula 1, não é? São 16, 17, 18 épocas, escreveu-se 18 anos na Fórmula 1 também. Extremamente longa a carreira dele. Podemos avançar na lista? Podemos avançar na lista, sim. Vamos Temos agora tempo. inverter, digamos, para aqueles segundos pilotos que podiam ter sido melhorzinhos, não é? E Sim, vamos a atenção, isso. volto a dizer que todos estes pilotos que vamos falar lutaram contra campeões do mundo e algumas lendas. Mas pronto, e pegando na palavra lenda, este é para mim um piloto que é uma lenda da Fórmula 1, cujo seu nome é Fast Eddie Irvine, um piloto da Irlanda do Norte, que correu na Fórmula 1 de 93 a 2002, bem que em 93 fez uma ou duas corridas, não é relevante. Teve 148 corridas, teve 4 vitórias, teve 16 pódios, fez 191 pontos, teve 0 poles, teve uma volta rápida, correu na Jordan, na Ferrari e na Jaguar, que também podíamos dizer que correu só para ganhar dinheiro, que foi o que ele foi fazer para a Jaguar. E, portanto, em todas estas épocas ficou em 20º, 16º, 12º, em 10º, em 7º, em 4º, em 2º, em 13º, em 12º e em 9º. E quando ficou em segundo, diriam vocês, então, mas se ele ficou em segundo, não foi um bom piloto, segundo piloto? Não, porque no ano que ficou em segundo devia ter ficado em primeiro. Foi o ano em que o Schumacher partiu a perna. E ele tinha um carro que era claramente o melhor carro do grid. É verdade. E ele conseguiu despistar-se várias vezes durante essa época. Mas vamos lá à história. O Eddie Irvine conseguiu resultados relevantes nas categorias inferiores, não tão bons como outros que falámos aqui, mas conseguiu resultados relevantes. Estamos a falar de ficar em terceiro, muitas vezes, nas grandes categorias inferiores de Fórmula 3. Ele foi correr, não tendo um grande backup financeiro, foi correr para a Fórmula 3000 japonesa, que era normalmente para onde iam correr na altura os pilotos europeus que não tinham grandes patrocínios, iam para lá porque lá pagavam para correr. Foi um piloto que entrou na Fórmula 1 da melhor maneira, que é levando uma chapada do Senna. Portanto, ele pontua na primeira corrida. E eu estou a dizer isto porque o Irvine, ao contrário do que as pessoas dizem, não era lento. Não era. Tinha alguma falta de bom senso. Ele na primeira corrida, ele estava muito habituado a correr em Suzuka e, portanto, ele logo na partida passou não sei quantos por fora. Além de pontuar, ele conseguiu uma coisa fantástica. É que ele tinha perdido uma volta para o Senna e voltou a ultrapassar o Senna para lhe tirar a volta de avanço que tinha levado. Ora bem, quem é que entra mais nesta história? Gerhard Berger. No final da corrida, quando obviamente o Senna não gostou, não é uma coisa habitual, o Gerhard Berger, quando chegam à boxe, começa a picá-lo, a ver os seus snaps e a dar-lhe uns snaps ao Senna. Se fosse comigo isto não ficava assim. Tu devias ir lá falar com ele. E é claro que vai, o Eddie Jordan todo contente com isto tudo, porque o Eddie Jordan, também irlandês, gosta de dinheiro. E portanto o Senna, quando lhe vai perguntar para que é que fez aquilo, o Irvine
Uma atitude que lhe havia de ser bastante reconhecida durante os anos, que é dizer coisas que lhe saem assim, sem pensar muito, disse, pá, se fosses mesmo mais rápido, não tinha conseguido ultrapassar. E o Senna, digamos, tenta dar-lhe uma bufetada enquanto ele está na mesa de massagens. Tudo isto está gravado em áudio e, portanto, fez que o Irvine passasse a ser uma estrela, mas não seja porque levou uma chapada de um tricampeão do mundo. A verdade é, o Irvine estava longe de ser um piloto lento. Ele fez durante vários anos, 3, salvo erro, parceria com o Rubens Barrichello. Pontuaram imensas vezes e não pontuaram mais porque durante alguns destes anos tinham um motor que deixava algo a desejar em fiabilidade, que era um motor Peugeot, embora tivesse potência, muitas vezes entregava a alma ao criador, mas o que ele também conseguiu foi, teve suspenso por causa de acidentes que provocou, aliás, virou o wheel ao contrário, foi ameaçado de perder a superlicença se voltasse a causar mais acidentes. No acidente logo na partida meteu 4 carros uns contra os outros, mas trouxe muitos pontos para a Jordan. Ele era um protegido do Eddie Jordan, só não era mais porque ele não tinha dinheiro próprio para... não podia utilizar o dinheiro próprio, portanto, embora o Eddie Irvine venha de boas famílias, não o podia utilizar, e eis que se não que em 96, quando Schumacher vai para a Ferrari, quem é que escolhem para segundo piloto? Que também foi uma escolha que tinha a ver com os pilotos que estavam disponíveis na altura. Não sendo uma escolha completamente parva, teve muito a ver com quem estava disponível. E, portanto, ele vai para segundo piloto da Ferrari. Sofreu imenso, embora em 96, quando a Ferrari fez um primeiro carro, que aquilo não era bem um carro, era mais ou menos um tanque, sofreu imenso porque o carro era feito para o estilo de condução do Schumacher, que não tinha nada a ver com o do Eddie Irvine. Portanto, o Eddie Irvine, no seu estilo próprio, ainda tentou desequilibrar ali um bocadinho o Schumacher mentalmente, dizendo coisas como o Schumacher traz uma mulher muito bonita para todas as corridas, mas só que é sempre a mesma, enquanto eu trago sempre uma diferente. Tentou dizer este tipo de coisas. É claro que isto ao Schumacher passava-lhe como se nada acontecesse. Mas a verdade é que ele também, ao contrário, depois de tentar isto, percebeu que era o segundo piloto. Ainda quando renovou, disse, e tal, não está nada no meu contrato, eu posso ter a minha estratégia setup. A verdade é que sempre que foi preciso, arrochou e fez o que tinha a fazer. No entanto, embora ele tenha passado 2 dos anos que teve na Ferrari, não tinha um carro, os Ferrari não era tão competitivo. Os 2 últimos anos, principalmente o ano em que o Schumacher parte a perna, ele podia ter sido campeão do mundo. Uhum. E não o conseguiu, e viu-se claramente que não tinha estofo em termos de aguentar a pressão. Aliás, mesmo o segundo lugar foi com alguma sorte que ele ficou. Podia ter facilmente sido campeão do mundo, porque a Ferrari claramente viu ali, não queria perder a oportunidade. Não era bonito não ser a estrela a ser campeão do mundo, mas não se podia desperdiçar a oportunidade. O Eddie Irvine continua sempre a ser muito ácido ao longo da carreira. Ele depois vai para o projeto da Jaguar, claramente para levar alguma experiência. Verdade seja dita que ele conseguiu um pódio com a Jaguar, e o Jaguar, pelo menos os 2 primeiros anos, chamar aquilo um Fórmula 1 já era ser simpático. Era muito mau o carro, quer em fiabilidade, quer em comportamento. O Eddie Irvine tem outra particularidade, é que ele construiu toda uma carreira de investimentos fora da Fórmula 1 e, portanto, ele próprio decidiu que ao fim dos 3 anos que a Jaguar, embora ainda houvesse ali outras probabilidades de convites, decidiu que preferia ir passar a vida. E quem acompanhar, aconselho que vejam o Instagram do Eddie Irvine, porque ele oscila a sua vida entre Manhattan e a sua ilha nas Bahamas, que ele próprio leva o avião para as Bahamas, ele acompanhado do seu cão. Ele tem uma filha com uma portuguesa, curiosamente, que mais uma vez também foi assim uma história estranha, porque a portuguesa era casada quando eles se conheceram, mas são coisas do Eddie Irvine. É uma lenda por si só. Ele de vez em quando vai comentou algumas corridas de Fórmula 1 e de vez em quando vai ao paddock, normalmente para gozar com os outros pilotos e para gozar com os comentadores a quem ele diz: vocês têm que fazer isto, não ganharam dinheiro suficiente para não ter que vir aqui comentar. E portanto, digamos que não foi de todo um piloto lento, merece o lugar que teve na Fórmula 1, mas como segundo piloto deixou bastante a desejar. Vocês repararam a paixão com que o Alexandre descreveu o Eddie Irvine, e quem priva mais com ele nestas andanças dos podcasts sabe a adoração que o Alexandre tem ao Eddie Irvine. Eu até acho que é um altar na casa do Alexandre, algures com umas miniaturas do Jordan e do Ferrari, não sei, e cheira-me que sim. Porque o Eddie Irvine personifica tudo aquilo, por exemplo, no meu caso, é um piloto que eu
abomino com o estilo de ser truculento, provocador, mandar bocas e tal. Pá, eu pessoalmente não gosto, mas o Alexandre, epá, é mesmo isto. Cada um luta como pode. Exatamente. Este gajo enche-me as medidas, mas lá está. A idade e os anos dão-nos perspectiva. Eu, na altura, detestava o Irvine, achava um palerma, que tinha uma boca demasiado grande, um bocadinho como o Eddie Jordan, mas lá está. Mas os anos dão-nos perspectiva e a nossa opinião vai mudando. Continuo a não admirar grande coisa o piloto, mas como homem, como personagem, pá, diverte-me à brava as entrevistas que ele dá. É mais um que eu convido a quem quiser ver as entrevistas que ele dá, porque ele desrespeita, se é que se pode chamar de respeitar, toda a gente, inclusive quem o convidou e quem está a fazer as perguntas. Quer dizer, é extremamente deselegante. Se for uma mulher, então, eu não sei como é que ele ainda não foi cancelado, sinceramente. Nos dias de hoje, tudo politicamente correto, em que temos de dizer as palavras certas na hora certa e usar os termos certos e não falhar nada. O Eddie Irvine está-se borrifando, pai do 15º andar de uma penthouse qualquer que ele tenha, está-se borrifando para isso e não quer saber. E é engraçado ver não é o desprezo é uma palavra muito forte, mas com que ele se refere, inclusivamente até ao Schumacher, respeitando obviamente o estado em que o senhor se encontra, mas às vezes de uma forma um bocadinho gozona em relação ao Schumacher ser demasiado sério, demasiado competente, demasiado está lá sempre. Pá, eu queria lá saber, pá, essa boca das mulheres era típica dele, não é? Mas vocês reparem como dois pilotos que estão nesta lista se juntaram indiretamente, em que o Berger faz de instigador da violência, né, para o Senna ir enfardar o Eddie Irvine. Mas antes, e por causa do Sim, tempo que temos, antes de sim. passarmos para o próximo piloto, eu deixo só que há uma fotografia mítica na box da Ferrari nos treinos, em que está o Schumacher a olhar para um portátil com dois engenheiros e está o Irvine um bocadinho ao lado a falar com uma pessoa qualquer do whisky com 2 cubos de gelo na mão, enquanto um está a olhar para o computador. O Irvine assumia plenamente que não ia, a opinião dele não ia contar para nada, portanto ia fazer o melhor possível, não valia a pena opinar porque ninguém ia ligar. Portanto. Sim, Mas mas vamos passar para o próximo. um personagem, uma lenda da Fórmula 1, não pelas razões da sua rapidez e da sua eficácia, mas sim, claramente merece. Qual é o próximo piloto, Alexandre? É um senhor que foste tu que elegeste, mais Pois, uma vez sofreu, tendo em conta quem é que esteve à frente, que é é o verdade. Satoru Nakajima. Satoru Nakajima. Ora bem, para quem não sabe, isto é um piloto japonês que estreou-se na Fórmula 1 em 1987, na Lotus, na altura. E quem é o piloto que lhe sai logo na rifa, logo ali no primeiro ano? Ayrton Senna da Silva. Quer dizer, pima, logo assim. Não tinha sido campeão, atenção, Ayrton, mas já era um animal muito difícil de ter como companhia de Espera. Porquê equipa. é que foi o Satoru Nakajima? Não é só por ser um protegido da Honda, foi porque o Senna vetou todos os outros Todos pilotos os outros, rápidos. inclusivamente ele vetou um piloto que hoje é steward na Fórmula 1, um senhor chamado Derek Warwick. Diz o Derek Warwick que recebeu uma carta do Senna uns anos mais tarde a pedir desculpa. Bom, fica para quem quiser acreditar. Mas o Satoru Nakajima, um piloto japonês, ele estreou-se já, ele nasceu em 1953, portanto ele estreou-se já com já tarde, não é? Para a idade habitual dos pilotos de Fórmula 1. Ele está ativo entre 87 e 91, e vamos aos números mais uma vez, porque temos aqui um engenheiro connosco. Portanto, ele tem 80 corridas, 80 participações, na altura, atenção, campeonatos com 16 corridas, não tem nenhuma vitória, não tem nenhuma pole, não tem nenhum pódio, mas tem uma volta mais rápida. Uma volta mais rápida. Adelaide, 1989. Adelaide, na Austrália. 1989. Ele estreia-se na Lotus e depois passa para a Tyrrell. Mas Satoru Nakajima é daqueles pilotos com um azar brutal. Azar. O piloto de Fórmula 1 não tem azar propriamente. Ele estreia-se na Lotus. Ele é imediatamente batido pelo Senna, mas copiosamente, portanto, sem hipótese, sem apelo nem agravo, e começa a ficar conhecido por ser um piloto que causa alguns acidentes. Inclusive, há uma situação, esta é pessoal, no Estoril, em que eu vi a prova ao vivo, e depois quando cheguei a casa fui ver a corrida na gravação que tinha feito em VHS. Quem não sabe o que é VHS, é questão de ir ao Google. E vi a corrida. E há um acidente na primeira curva, em que os locutores da RTP passaram o tempo todo a dizer que a culpa foi do Satoru Nakajima. E depois há uma repetição, em que se vê claramente que o Satoru Nakajima não teve culpa nenhuma daquilo. Pá, aquilo causou-me uma irritação brutal. Eu era miúdo,
Epá, e que eu fiquei, tinha 13 anos, 14 anos, talvez, fiquei extremamente irritado com os senhores da RTP. Então, criava alguns acidentes, algumas situações menos boas, peões, acidentes, etc. Também tinha azar, porque os motores partiam com muita facilidade, sobretudo para quem não tinha grande jeito, tinha grande kit de unhas. Mas o Satoru Nakajima aparece nesta lista lá está, é uma questão pessoal, porque eu na altura, o meu irmão, mais novo que eu, gostava muito dele. Ele era o segundo piloto, claramente, da Lotus. E quem é que vem em 88 para a Lotus? Portanto, ele já tinha levado com o Senna. Quem é que veio em 88 para a Lotus? O senhor chamado Nelson Piquet. Não sei se já uma vez ouviram falar. Um senhor apenas, na altura, já tricampeão do mundo, com os motores Honda, trazia os motores Honda também para a Lotus. Talvez o Lotus mais horrível, com a pintura mais horrível de todas, da Camel. Há muita gente gosta. Eu detesto. Adoro. Acho horrível. Acho horrível. É horrível, é feia para cara. Eu gosto de amarelo, mas aquilo é um exagero. Não obrigado. Claramente vê-se o mau gosto que tu tens. Onde, mais uma vez, continua a ser completamente batido, sem apelo nem agravo, um piloto que não era propriamente rápido. Ele não tem um palmarés. Era lento. Não era lento, não, mas não era rápido. Não era um piloto claramente de segunda, terceira linha no grid. E mesmo em 87, em que o Lotus não era mauzito, não consegue fazer grande coisa. Obviamente tendo Senna com ele. Mas pronto, eu queria só. Ele fez só 16 pontos na sua carreira, mas também era uma altura em que só pontuava os 6 primeiros e era 9 a 1. Portanto, também não era nada de extraordinário. Eu queria mencionar o Satoru Nakajima também como uma homenagem ao meu irmão e ao facto de ele ter gostado tanto deste homem, que eu na altura achava um Palermo e não percebo nada disso. Agora eu gosto deste piloto. Mas lá está, os anos dão-nos perspectiva e nós olhamos para trás e aquele rapazinho era fixe. O Satoru Nakajima, um piloto, um homem extremamente bem educado, com aquela cultura japonesa de cumprimentar os jornalistas todos e falar de uma forma muito, muito, muito coerente. Eu ouvi algumas entrevistas dele com legendas e parece-me ser realmente um personagem extremamente interessante. Está nesta lista porque era bom? Não. Está nesta lista por razões emocionais. Apenas isso. Só um pequeno apontamento antes de irmos ao último. Sim. Foi um erro estratégico, porque a Honda queria que o Satoru Nakajima fosse para a Williams. E, portanto, como a Williams não queria o Satoru Nakajima, acabou por ajudar a que a Lotus tivesse também os motores Honda. Portanto, foi um erro estratégico não aceitarem o Sr. Nakajima na Williams. É verdade, podiam ter que deitar fora o Mansell, mas assim acabaram por dar motores competitivos a outra equipa do grid. E só relembrar que quando este senhor sai da Lotus e vai para a Tyrrell, com quem é que leva? O Jean Alesi, que era só o piloto novo mais rápido que havia na Fórmula 1 na altura. E para acabar ainda leva com o Stefano Modena, que estava longe de ser um piloto lento. Portanto, o senhor também teve um bocado de azar e o Nakajima não era de todo um piloto, especialmente entre os vários japoneses que passaram na Fórmula 1, não era de todo um piloto lento, só que estar a levar só com pilotos muito, muito rápidos como companheiros de equipa, Jesus, não é... Sim, é verdade. É verdade. Mas eu queria fazer este apontamento, isto é quase uma nota de roda para este piloto, mas nós agora vamos passar para o último piloto desta lista, até porque estamos nos últimos 5 minutos do nosso tempo de hoje, que é um piloto que ainda hoje corre, está nas bocas do mundo, falamos nele em quase todos os podcasts e que não foi atribuído nem a um nem a outro, Alexandre. Portanto, nós estamos aqui um bocadinho estilo a meio canal, eu e tu, sem saber muito bem o que dizer deste senhor. Faz tu dizer o nome dele, faz favor, tens anunciado, portanto. Sérgio Checo Pérez. Há 11 anos na Fórmula 1 e continua, e tem contrato para o ano. Correu em 284 corridas, tem 6 vitórias, 39 pódios, 3 poles, 12 voltas mais rápidas e 1638 pontos. Já ficou em 16º, em 10º, em 11º, em 19º, em 7º, em 7º, em 8º, em 10º, em 4º, em 4º, em 3º, em 2º e em 8º. Portanto, durante grande parte da carreira do Checo Pérez, ele foi um bastante sólido piloto do meio do plantel, a merecer perfeitamente esse lugar, com uma grande capacidade de poupar pneus e recuperar lugares. Há bastantes corridas que ele faz na primeira metade da sua carreira em que consegue pontuar, porque em vez de trocar 2 vezes pneus, troca só uma. Ele foi um piloto da Ferrari Academy, já foi há tanto tempo que já ninguém se lembra. É um piloto também já ninguém se lembra, mas o Button e o Button é um rapaz porreiro
disse que ele devia ir correr com caixotes de lixo, acho que foi qualquer coisa assim. O Raikkonen, que não é um gajo tão porreiro, disse que ele devia levar um selo e não ser tão agressivo a conduzir em pista. E relembro também quando foi companheiro do Ocon, aquilo corria tão bem que eles desfaziam os dois carros só para lutarem contra um. Na primeira volta, não? Eis senão que em 2020, quando na Force India o Checo Pérez já não tinha lugar para 21, ele consegue uma vitória brilhante. E é verdade que foi uma vitória brilhante, fazendo o que ele sabe fazer, embora nem sempre lhe tenham explicado que aquilo não costuma dar campeonatos nem pontos, que é ir do último e ganhar a corrida. Portanto, e de um momento para o outro, um senhor chamado Albon, que é dispensado da Red Bull, e o Checo Pérez, que no momento não tinha lugar, vai para a Red Bull como segundo piloto do que é hoje tetracampeão do mundo, Max Verstappen. E aqui nós pusemos aqui o Checo Pérez, que na realidade ele nem é bom nem é mau. Porque se olharmos, primeiro, para ele ir para a Red Bull, e eu repito muitas vezes isto no podcast, ele não tinha lugar na Fórmula 1 quando vai para a Red Bull. Portanto, é só estranho. E, portanto, ao contrário de muitos dos outros pilotos que aqui falámos, que tinham uma carreira ascendente quando chegam a segundo piloto de uma equipa de topo, ele não estava numa carreira ascendente, até estava a começar a descer. Nas 4 temporadas, embora ainda falte uma corrida ao momento em que gravamos isto para acabar, eu diria que nas 4 temporadas que a Red Bull, ele tem 2 épocas em que é bom piloto, em que acaba em segundo e terceiro, e é bom piloto no sentido que ajuda a equipa a pontuar, ajuda a proteger, faz o que tem a fazer, e outra em que foi fraco, e esta que está a decorrer em que foi só péssimo. É verdade. É um misto de sensações quando falamos deste senhor, Luís Pedro Filipe. Nós não temos muito tempo, portanto vamos terminar com o Sérgio Pérez dizendo apenas Checo is a legend. Abu Dhabi 2021, que não se pode dizer neste podcast, mas eu acabei de dizer porque usei o Sérgio Pérez como desculpa. Checo is a legend. Portanto, o Checo Pérez pode estar nesta lista, merece estar nesta lista, por razões boas e por razões más. Bom, Alexandre, nós terminamos mais um top 10 ou qualquer coisa do género. Vamos voltar para a próxima semana com mais um tema. Lá está. Enviem os vossos comentários, vossas sugestões. Nós tomamos a liberdade de as levar em conta ou não. Provavelmente o Alexandre não vai respeitar muito as vossas opiniões. Eu respeito todas as opiniões. Portanto, vamos nos despedir por aqui. Alexandre, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela tua companhia. E vamos encerrar este podcast. Portanto, bem-ajam a todos, haja saúde e até à próxima.